amor é como a nuvem da manhã, como orvalho que logo cedo desaparece. Seca né? rapidinho, some muito pouco. A chuva serode, ela rega, né? É É. aquela chuva ampla, né? Que rega tudo, né? Por isso eu os feri, por intermédio dos profetas. Eu os feri por causa do... Profeta. Não. Por isso eu os feri, por intermédio dos profetas. Por intermédio dos profetas. Mas por isso que? Qual a causa? Falta de amor. Certo. Ele está dizendo que o amor é tão pouco que logo desaparece como a névoa da manhã. Por isso, por causa desse pouco amor, dessa falta de amor, é que ele, por intermédio dos profetas, ele os feriu. É verdade. Matei-os pelas palavras de minha boca, e meu julgamento surgirá como a luz, porque é amor que eu quero e não sacrifícios, conhecimento do Criador, mais do que holocaustos. Amada, veja bem, amadinha. É. Olha como ele fala uma coisa interessantíssima, que talvez passe até despercebido, dado ao fato da maior relevância do que foi dito agora. Né? Eu os matei por causa disso. Peraí, ele está falando para quem está morto? Não. Ele está falando para nós. Esse matei é no futuro. É no futuro, é verdade. Sim. É quem hoje está no sistema religioso e não escapulir dessas garras Não consegue malditas. sair. É. Verdade. Entende, amada? Por isso que ele já está falando no passado. Verdade. Vou ler de novo, porque essa aqui foi É. bem. Me pegou de surpresa. Por isso eu os feri, por intermédio dos profetas. Matei-os Ó. pelas palavras de minha boca. Viu? E meu julgamento surgirá como a luz, porque é amor que eu quero, Ó. e não sacrifícios. Conhecimento do Criador, mais do que holocaustos. Ó. É. Viu, amado? Ah, holocausto hoje não tem mesmo? Não tem holocausto? Rapaz, só a palavra oferta é a abreviatura de oferenda. Quando você fala que tem que dar uma oferta para o Senhor, você está falando que tem que dar uma oferenda. É a mesma palavra. É que no Espiritismo usa oferenda. No protestantismo não pode usar oferenda, porque senão vai ficar igual ele. É igual guia, amada. Sim. A palavra pastor e guia é a mesma. Não é eu deveria saber aqui, mas o povo deveria saber disso. Deveria saber. Entende? Quando fala assim, eu vou consultar meu guia. Bom, você vai, eu vou na Assembleia de Deus consultar meu guia. A palavra é a mesma. Mas se falar guia relacionado a pastor, não pode, porque guia no Espiritismo. É a mesma palavra. Pergunta o seu pastor se não é. Tá certo, amada? Então também eles pegam uma mesma palavra, uma hora usa uma, outra hora usa outra. Por exemplo, uma também. O Criador faz cair suas bênçãos sobre bens bons e maus. Eles usam. O Criador faz chover sobre bons e maus. Verdade. Aí em Malaquias, e abrirei as janelas do céu e derramarei chuva sobre chuva. Não, lá é bênção. É tudo uns canalhas. É, e no caso das oferendas, que, né, pra dizer que não é holocausto, mas essas coisas Oferta. é oferta, é pra oferecer pra quem? Né? Realmente é pra pôr nos pés dos líderes lá, dos mas líderes, eles falam que é pra Deus. Pra botar no bolso deles, mas fala que é pra Fala Deus. que é pra né? Deus, né? Porém, nas outras seitas, que não é a evangélica, tem, sei lá, tem pessoas que matam animal, galinha, essas coisas. Tem também, É holocausto, oferenda mesmo. Mas aí é de uma outra Mas você forma. veja, amada, quando você vai fazer um trabalho qualquer de espiritismo, né? Quando a pessoa vai fazer isso, não você, ela está oferecendo ali para Yansan, para Oxóssi, para Ogum, aquilo ali são entidades. Sim. Entende? É explícito. É. Aquilo ali dá uma chance do Fernandinho, da Mariazinha, da Carla, de decidir. É. Ô Carla, Fernanda, Mário, vocês querem fazer uma oferenda para Yansan? Vocês querem fazer uma oferenda para Oxóssi? Faz, não quer, não faz. Deu uma chance. É. Agora, nesses lugares, é a oferenda para esses deuses, que não é o Criador, mas a pessoa é iludida, amada. Acho falando que é esse daqui. Que tá falando que é pro Criador. É. Eles são os canalhas, minha amada. Por isso que são piores. São piores, amada. É a seita mais nociva que existe. Mas eles, em Adã, transgrediram a aliança. Lá eles me traíram. Galaade é uma cidade de malfeitores, com marcas de sangue, como bandidos em emboscada. Assim é um bando de sacerdotes assassinos no caminho que leva a Siquém. Sim, eles praticam a ignomínia, né? Ignômia. Em Betel vi uma coisa horrível. Ignome, amada, é porque não conhece o nome nem nada, entende? Eles falam até que é Jeová, e insiste que é Jeová, alguns deles. E não é o nome, não é esse. É uma ignorância do nome. Ignônime, é um nome difícil de falar.
Então, quer dizer, isso aí não importa, é isso aí, vamos adorar, rei, todo mundo, é Deus, vamos lá, Deus. E nem quer saber de nada, entende? É uma coisa assim, de cavalo, é um troço horrível, é uma coisa de bucéfalo, é um troço horrível, amada. Em Betel, vi uma coisa horrível. Ali se prostitui Efraim, contamina-se Israel. Para ti também, Judá, está destinada uma colheita. Amada, por que fala tanto em Betel? O que tem a ver Betel com essas coisas, hein, minha amada? O quê? O povo evangélico, amada, e isso eu posso dizer, que eu estive lá há 16 anos, eles idolatram Betel. Tem igreja chamada El Betel, Grupo Betel, Betel pra lá, Betel pra cá. Sabe por quê, amada? Betel é o simbolismo da igreja, do templo. Porque o Jacó, que não servia ao Criador, derramou óleo em Betel e disse que ali seria a casa do Criador, seria Betel. Por isso é que ele fala, não vá me buscar na minha casa. Quando ele fala, não vá me buscar em Betel, por exemplo, ele está falando para não buscar ele literalmente nesses lugares, nos templos. Porque Betel era uma pedra que não é angular. Entende, amada? Certo. Amada, veja bem, minha rica, acho que tem que parar um pouquinho aqui agora. Tá. Nós todos do planeta, vivos hoje, que viverão amanhã, caso aconteça amanhã, e que já viveram no passado, nós fomos reunidos por uma pedra. Que pedra é essa, amada? O Salvador. Então nós somos a Orolial, entenda no blasfemado. Nós somos a igreja do Salvador, fundada nele, que é a pedra. Nele. Mas Jacó havia feito uma proposta. Ele pegou 12 pedras do ribeiro para fundar ali a igreja de Deus, fundada nas 12 tribos, num grupo fechado. Sim. Entende, amada? Por isso é que ele ergueu ali um local que seria tipo assim, isso aqui é a base da igreja. A base da igreja, eu estou falando igreja para ficar bem claro, termo blasfemado. A base da igreja ali, para o sistema, e para esses que seguem Betel e essas coisas, é uma junção da igreja em torno das 12 tribos, que nós estaríamos fora. Nós não somos das 12 tribos. Certo. Mas o Pai Eterno, bondosíssimo, enviou seu próprio Filho. A pedra, essa, ergueu a igreja, Correto. que somos nós. Então, amada, eu pergunto, o que eu tenho com Betel? Nada. Nem com pastel, quanto mais com Betel. Tem nada a ver com Betel. Mas esses caras idolatram Betel porque é a representação do templo de pedra. Certo. Do mesmo jeito que Salomão depois fez o templo, e não era nem para as 12 mais, era só para 2, né? Sim. Mas era aquela coisa de sectarismo, de separação, de juntar só um grupinho ali, uma panelinha, e o resto fica fora. Tá. Por isso que ele fala, não vá me buscar em Betel. Por isso que quando você vê Betel, sempre é associado de forma negativa. Tem uma música que é linda, né? Há um bálsamo em Gileade. É uma adoração a um grande homem, mas não deve ser adorado. Elias. Tá. Entende, amada? Quando fala aqui de Gileade, fala é mal. Gileade é símbolo da prostituição porque foi lá que o pai de Jefté transou com uma prostituta e de lá nasceu Jefté, filho da prostituta. Jefté foi um grande homem? Foi, juiz, um grande homem. Entende, amada? Mas isso tudo serve de exemplo para nós. Tá. Então, o que aconteceu? Elias nasceu em Betel, ele é um bálsamo em Gileade, ele é um bálsamo, né? Um homem do Criador, não tenho dúvida nenhuma. Eu amo Elias demais. Eu vejo muito mais valor em Elias do que em Davi. Com certeza. Entende? Muito mais. O valor de Davi, na verdade, é só ter gerado filhos e filhos que gerou o Salvador. É o principal. É o principal, não tem problema. Mas na figura do homem, Elias foi muito mais homem do Criador do que Davi. Sem dúvida. Agora, fisicamente, ele fez filhos e filhos e gerou o Salvador. Entende, amada? Sim. Mas na figura de pessoa, não tem dúvida. Esse profeta Eliseu foi o cara perante o Salvador, Elias. E ele nasceu em Gileade. Mas só isso. Agora, por isso eu vou fazer música dizendo que é um bálsamo em Gileade? Pô, se é assim, é um bálsamo em Belém. Porque foi lá na casa do pão que nasceu o pão vivo. Belém, a palavra é casa do pão. Nasceu o nosso pão, o Salvador. Tá certo? Então, se cantar um bálsamo em Belém, estou idolatrando, ou pelo menos louvando, que ele não quer louvor nenhum. Ele fala que não quer louvor do homem, mas é o Salvador. Tá. Mas louvar ainda Elias? É verdade, né? Ninguém é digno de louvor. É uma música bonita. Então, por isso que ele fala de Gileade, fala até mal. Pode ler de novo aqui, amada. Tá outra palavra aqui, porque aqui é a Bíblia católica, mas é a Gileade. Tá. Tá Galaade. É. Galaade.
Lá eles me traíram. Galaade é uma cidade de malfeitores. Olha aí, lá me traíram, viu? Onde exatamente o pai de Jefté traiu a mãe dele. Lá eles me traíram. Você vê, Ana Maria? É tudo assim. Você vai ver que a coisa é uma repetição. Certo. Com marcas de sangue, como bandidos em emboscada. Assim é um bando de sacerdotes assassinos no caminho que leva a Siquém. Sim, né? Esse bando aqui. Sim, eles praticam a ignomínia. Aí a gente comentou sobre ignomínia, né? Aí eu tava dando uma olhada aqui, ignomínia, aqui no próprio rodapé, tá dizendo que ignomínia é sua glória, é correção de escriba. O texto primitivo tinha minha glória. Ah, tá. Assim, tu quer dizer, ficaria mais ou menos assim, assim, eles praticam sua glória. Não a do Criador. Ah, sim. Em Betel viu uma coisa horrível. Ali se prostitui Efraim. Olha bem. Olha o local físico como é pro Criador, meu amado. Olha como é local físico pro Criador. Eu tenho dito isso, já não é de hoje, sobre essas questões, e quando eu vejo eu me maravilho. As questões de locais físicos em relação a ele, que é onisciente, onipresente. Olha como é. Traído em Gileade. O que foi feito aí? Em Betel viu uma coisa horrível. Ali se prostituem. Tá vendo? Efraim contamina Israel. Você vê que os locais físicos para o Criador, sempre com relação a ele, são coisas terríveis. Porque o caminho que chega a ele não é físico. É o Salvador. Por isso que é aquela pergunta. Não sabemos para onde vais e como poderemos conhecer o caminho. Verdade. Olha, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Verdade. Esse caminho não é andando da tua casa até o templo. Isso é espiritual. Por isso que ele colabora com o que ele diz. Não vá me buscar em Betel, não me busque em Gilgal. Não me busque em Siló. De Siló eu fiz sumir minha arca. Quando você vem comparecer perante mim, onde está a arca, quem requereu isso de vossas mãos? Que pisassem meus átrios. Verdade. Né, amada? Verdade. Quem foi que te pediu para você vir aqui? Ele dá uma bronca, amada. O Criador é um pai mesmo, amada. O Criador é pai perfeito. Quando você come, não é pra você que come, meu filho. Quando fica com fome, vem dizer que é pra mim. Ele é um pai. É verdade. Para ti também, Judá, está destinada uma colheita, quando eu restabelecer o meu povo. Quando eu queria curar Israel, então aparecia a culpa de Efraim e as maldades de Samaria, porque eles praticaram a mentira. Um ladrão entra em casa, enquanto fora a quadrilha saqueia. Entendo. Não dizem em seus corações que eu levo em conta toda a sua maldade. Né? Não dizem em seus corações que eu levo em conta toda a maldade. Certo. Agora seus próprios atos os cercaram. Eles estão diante de mim. Com sua maldade eles alegram o rei. E com suas mentiras, os chefes, né? Certo. Todos eles são adúlteros. Todos eles são adúlteros. Amado, o sistema religioso hoje, você olha essas características, vê se essas características se enquadram a algo mais, senão ao sistema religioso de hoje. Que alegra os governantes. Os governantes agora, o sistema governante do país, até reforma os templos, né? Católicos e evangélicos, né? As praças que estão na frente do catolicismo. Sim. A reforma é com dinheiro público, mas a praça é da igreja, né? E assim vai. E é tanta coisa. E quantas rádios tem esse pessoal? Tudo concessão que o governo dá. Né, amada? Porque alegra os chefes, deixa o povo tudo iludido, alienado, fora do conhecimento das coisas do Criador e até dos Illuminati. Então, vai além do que eles precisavam da enganação do povo. Então, os reis ficam felizes, né, amada? Verdade. Lê de novo, Rica, por favor. Não dizem em seus corações que eu levo em conta toda a maldade. Ele tá vendo. Agora seus próprios atos o cercaram. Eles estão diante de mim. Com sua maldade eles alegram o rei, e com suas mentiras os chefes. Todos eles são adúlteros, são semelhantes a um fogo aceso, que o padeiro deixa de atiçar, desde que amassou até que fermente a massa. Certo. O dia de nosso rei, os chefes adoecem pelo calor do vinho, e ele estende a sua mão aos petulantes quando se aproximam. Certo. Seu coração é como um forno em suas insídias, né? Certo. A noite inteira dorme a sua ira. Pela manhã
ela arde como uma fogueira. Todos eles estão quentes como um forno. Devoram seus juízes, todos os seus reis caíram. Não há entre eles quem me invoque. É, isso aí. Caíram, amado, não é porque perdeu o poder, não, entende? É que caiu no pecado, entende? Ah, sim. Caiu no erro, na prostituição. Todos esses que estão aí, que gostam de adorar, ajudar os chefes, né? Que mentem, né? E que os chefes se alegram com eles, todos esses estão caídos da glória, da presença do Criador, né, amado? Tá. Da presença que eu digo é assim, o Criador está vendo, presença é porque o Criador está vendo, mas está caído da vontade dele. É isso que está dizendo, é o sistema religioso, todo caído. Efraim mistura-se com os povos. Efraim é uma fogaça. Amado, quando que ele fala não- Efraim é um segmento religioso, entende? Hoje o maior exemplo disso no Brasil é a Globo, assim ó, com Efraim, Ah, entende? sim. Tá. Os estrangeiros devoram o seu vigor, mas ele... Amado, o estrangeiro devora o seu vigor, hoje pega esse dinheiro do povo pobre, coitado, que quer buscar o Criador mesmo e dá para os donos de emissora de televisão para fazer programa, compra aviões, dá para o dono da fábrica de avião, e aí vai. Entendi. Os estrangeiros devoram o seu vigor, mas ele não se dá conta. Olha, estrangeiro, amado, é porque, por exemplo, se o cara está no meio do processo religioso, não pode ser considerado estrangeiro por eles e para eles. Mas outros que não são do sistema religioso, eles mesmos chamam de ímpio, né, de perdido. Sim. Mas esse não é o chefe do sistema religioso, mas os pobres coitados que colaboram com o dinheiro não se dá conta Ah, tá. de que está sendo o vigor deles sugado por esses que Entendo. estão fora do processo, os estrangeiros. É o dono da emissora de TV, é os caras que, na verdade, levam a grana deles. Tá. É o que está aí. Isso tudo é para hoje, é tudo sombra. Tem nada aí pro passado. Até mesmo